Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Vocês vão assistir agora a novela da vida real do Ezequiel Chivitaiki, é o nome dele, diferente mesmo. Olha que coisa fortíssima que aconteceu com esse senhor, irmão. Chegou a morar na rua e mendigar. Olha como é que Deus mudou a história dele. Coloca aí para mim a novela da vida real. Devido ao vício da bebida, Ezequiel abandona a família e se torna um morador de rua. Isso ficou 33 anos eu fora de casa. Eu fui andando, eu saía de Curitiba a pé, eu andava pegava 101, saía por Joinville, saía para São Francisco, Seada, São Miguel do Oeste, São Bernardo do Oeste, Chapecó, Concórdia. Fazia tudo no pé. O Ezequiel era mendigo. Ele vivia na rua comendo sujeira da rua, lixo, pegava comida. Eu chegava às vezes nas casas para mim conseguir o dinheiro para o álcool. Eu usava de mentira, às vezes eu punhava curativo nas pernas para dizer que estava acidentado, que tinha uma ferida mal. E eu sempre orando, né? Daí a minha família, muitos da minha família, dizia: largue mão de estar orando por ele que você perde tempo. Eu disse: não vou parar. Deus fala para mim que eu não devo de parar, que eu devo de continuar orando. Patrocinei ele também. Depois que a mãe patrocina o filho Ezequiel, a situação muda. Ele não consegue mais ficar em pé e deseja voltar para casa. E assim fui ficando até que eu cheguei a cair. Eu caí de não levantar mais. Certas orações que a minha mãe fazia por mim, né, minha família, eu sentia vontade de ir embora, de ir para casa. Em 2012, Ezequiel é resgatado da rua. Aquela pessoa veio e me abraçou. Empurrei ele assim, disse: não me abraça, estou fedendo. E ele me abraçava e chorava. Eu disse: mas quem é o senhor? E nem sabia quem que era o pastor. E a mãe chegou naquele momento lá chorando, desesperada, que ele tinha sumido, desaparecido. E aí então, no coração, né, que a palavra de Deus diz que o pastor dá vida pela ovelha, imediatamente falei: vamos lá. Chegamos lá, quando identificamos com a situação, junto com os mendigos, morando debaixo da ponte. O pastor me pegou no colo dali e trouxe aqui na igreja, me deu banho, trocou roupa em mim. Já que todo mundo está se esforçando comigo, vou fazer um esforço, vou sair dessa vida. E foi quando comecei a vir na igreja da graça. Hoje, graças a Deus, estou indo. Está liberto, graças a Deus. A minha vida mudou, tudo para melhor, graças a Deus. De mendigo, Ezequiel vira empresário. Eu disse: eu não tenho nada, mas eu não vou começar do nada. Mas Deus vai me dar vitória. Porque eu não tinha meios de comprar as ferramentas, eu precisava de muitas ferramentas para mim, né? E eu comprei umas ferramentinhas que deu para trabalhar em casa um pouquinho, fui trabalhando. E sempre foi aparecendo o serviço e a gente pedindo para Deus, né? Hoje a empresa dele está indo bem, Tá rendendo bastante, tem bastante freguesia. É serralheria, eu lido com esquadrias de ferro. Eu faço janela, porta, grade de proteção, escada caracol, estrutura metálica, assim de tudo. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por ele estar na minha vida, eu estar na vida dele, por ele estar assim hoje. E Deus deu mais esse presente para mim, que foi ela, né? Na minha vida, se conhecemos dentro da igreja. E hoje estamos aí, vamos casar daqui uns dias. Foi Deus que fez, porque eu, da minha parte, eu só pedi para Deus, né? E patrocinei e orava, fazia campanha a favor dele. Mas Deus me fez eu ver que a bênção está caindo. Eu creio que Deus, ele tira o homem do lixo e faz se assentar junto com os príncipes. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse testemunho. Primeiro, a fé da mãe, que não parou de orar. Ela não desistiu, não desiste, irmãos, é você e sua casa. Aquele homem estava na rua mendigando porque queria, né? Porque um demônio andarilho entrou nele, esse demônio andarilho é aquele que pega a pessoa, tira a pessoa de dentro da própria casa, só a pessoa está pela rua. Isso é demônio. Essa pessoa tem uma casa para morar, uma família para estar junto,
mas prefere ficar pela rua perambulando, pedindo esmola e comendo comida do lixo. Isso é demônio, pode ter certeza que isso é demônio. E ele então ali naquela condição, e a mãe orando, ele orando, não vou parar não, Deus mandou continuar, patrocinei ele no show da fé, e estou orando, uma hora ele perde, é outra coisa que me chama a atenção, ele perde a condição todinha de andar e ficar lá caído. Tem gente que tem que, infelizmente, lá bem no fundo do poço para poder se levantar mesmo. É uma pena, porque Deus não quer que ninguém chegue nesse ponto aí, mas tem gente que precisa chegar. Às vezes você fica olhando aí, fica triste, que o fulano não sei quem, esse canto está passando por não sei o quê, e às vezes Deus está trabalhando na vida dessa pessoa desse jeito. A gente tem que ter cuidado antes de reclamar com Deus. Ele está reclamando, poxa, mas o meu filho, olha o que aconteceu com ele, mas é ali que ele vai se converter. Se não chegasse nesse ponto, não se converteria. Deixa Deus trabalhar e confia em Deus. E o último ponto, quando a pessoa decide, que eu queria falar com você, o último ponto, é o amor pelo próximo. Antes de fazer esse trabalho que o nosso grupo também faz, a evangelia, a gente vai na rua, aqui a gente tem uma dificuldade de fazer trabalho de madrugada, todo mundo sabe, não é fácil aqui de madrugada, ficar perambulando de madrugada pela rua não dá certo, mas durante o dia o pessoal faz, e até tarde da noite às vezes faz também, e o nosso povo parou de fazer agora por causa da pandemia, mas quantas e quantas vezes paramos ali, ou na Vila Aliança, ou em frente ali à Vila Vintém, levando alimento e orando pelo pessoal, ajudando. Esse trabalho de amor é importante. O pastor encontrou ele, deu um abraço e chamou a atenção dele. Ele está me abraçando, eu fedorento desse jeito? Se o pastor tivesse dado um abraço nele, mesmo fedorento daquele jeito, ele não teria se convertido. Ele não teria decidido voltar para casa. Ele tinha um lar, irmãos. Ele estava na rua porque era um demônio mesmo. Olha, há muitos anos atrás, a gente tinha um trabalho assim ali na freguesia, e a gente atendia a Cidade de Deus, Barra da Tijuca e Taquara. Saía com a Kombi, café, pão, lanche, às vezes janta. Aí depois o empresário, que depois até veio ser da igreja, passou a frequentar nossa igreja, esse empresário ele passou a dar 40 quentinhas por semana. E 40 guaravita, né, para poder colocar junto. Aí a gente passou a levar 40 quentinhas e evangelizar toda semana 40 pessoas. O empresário foi usado por Deus. Num desses trabalhos, nós encontramos na rua um senhor bem idoso, que não estava nada bem, doente já, na Cidade de Deus. E ali a gente começou a orar, e levamos ele para a igreja, falaram comigo, os irmãos, a gente conversou, trouxemos para a igreja, eu ordenei que desse banho, trocasse de roupa, e descobrimos que ele morava em outro estado. Ligamos, conseguimos achar a mãe dele bem vovó, ficou toda emocionada. Ah, mas eu não tenho condição. Não, a gente vai dar um jeito de pagar a passagem dele. Reunimos, fizemos aquela tal da vaquinha, né? E compramos e colocamos ele no ônibus, e aí ligamos para a mãe, ela pegou ele lá do outro lado, e chegou. Chegou lá, poucos dias depois, ele morreu. Você vê que ele estava mal, ia morrer na rua e ficar com muita gente aqui. Morreu, a mãe ligou para a gente. Olha, queríamos falar para vocês que nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz, porque eu vi meu filho antes dele morrer. Ele acaba de morrer aqui, mas vocês foram usados por Deus para nos abençoar, e eu agora estou satisfeito, se Deus quiser me levar também pode levar, porque eu achei meu filho, que há anos eu não via, e vocês foram usados por Deus para isso. Fazer essas coisas são importantes, esse amor é importante. Aliás, a semana inteira, desde quarta-feira, quarta, sexta e hoje, eu estou fazendo um apelo para a igreja. A pessoa que está, esse é o apelo, a pessoa que está com sintomas de coronavírus, Covid-19, qualquer sintoma, ela não deve sair de casa, irmãos. Que falta de amor pelo próximo. Não é questão de falta de fé. Você tem que amar o próximo. Não vou sair. Não, essa semana eu não vou para a igreja. Eu vou ficar só online essa semana, porque eu estou espirrando muito, tossindo muito, tenho febre, desinteria, são sintomas. Então eu vou no médico, vou ver o que é isso. Enquanto o exame não sai, eu fico em casa
e eu vou assistir o pastor pela televisão, pela mídia, pelo Facebook, mas eu não vou sair porque eu tenho amor pelo próximo. Se eu estou com alguma coisa, eu posso passar lá para o pessoal na rua, na igreja, onde estiver. Isso é amor ao próximo. E eu fiz esse apelo esses dias todos, estou fazendo. Amém, pessoal? E junto com esse apelo, eu estou falando o seguinte: tem gente que está andando normal, máscara, não se nega a passar o álcool em gel, não se nega a receber a nossa pistolinha na testa, né? Para saber lá como é que está a sua temperatura, a gente faz isso na entrada. Glória a Deus por isso. Mas na hora de tossir ou espirrar, a pessoa tira a máscara e quer tossir dentro da igreja. Não pode, pessoal. Aí o pastor briga, fica triste com o pastor. Mas peraí, você já está usando a máscara por causa disso. Aí na hora de tossir, você tira a máscara e tosse e espirra todo mundo na poltrona da igreja e todo mundo está na sua frente. Como é que é isso? Vai ser convidado a sair. Aí fica triste. A gente precisa amar o próximo. Amém, Jesus? E essa é uma época difícil. Pastor, os hospitais estão fechando. Glória a Deus. É verdade. Os hospitais que se abriram de campanha, estão todos eles fechando. Falta de paciente. Glória a Deus por isso. A mídia não quer que isso recue, mas está recuando. Mas não significa que você tem que fazer as coisas de qualquer maneira. Tem que continuar tendo os cuidados, porque ninguém foi vacinado, irmão. A vacina até não veio para a gente ainda. Não saiu ainda. Então, vamos amar o próximo. É um apelo que eu fiz na quarta, na sexta e hoje o dia inteiro. E eu não vou ficar repetindo isso, mas tinha que falar, porque eu tenho visto algumas pessoas andando pela rua, tossindo, que só não está bem. Gente quer entrar na igreja força. Hoje tem gente querendo entrar na igreja força. Pessoa toda suja, tossindo, sem máscara, andando pela rua e quer entrar na igreja. Quer dizer, aí a gente fica passando por mal. Não, a gente atende, mas não precisa entrar, né? A gente não sabe como é que está a situação da pessoa, nem ela sabe. Enfim, irmãos, quem é de Deus tem que ter consciência e tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não quero isso dentro da minha casa, eu também não vou levar isso para dentro da casa de ninguém. Então a gente precisa ter esse amor aí em nome de Cristo. Amém? Amém? Feito o apelo, vamos então agora no Salmo 116, porque eu quero falar sobre 3 tipos de livramento que o nosso Deus quer dar para você. Hoje vamos falar de um só. Vai ser um hoje, um domingo que vem e um na Santa Ceia. 3 tipos de livramento que Deus quer dar para você. Vamos lá. Salmos 116. Glória a Deus. Versículo 8. Salmo 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma de quê? Da morte. Primeiro livramento. Esse é o primeiro que tem que acontecer na vida de todo mundo. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais hoje. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Outro livramento. Os meus olhos das lágrimas. Deus livrou os olhos do salmista das lágrimas. Então ele ajudou o salmista nos piores momentos para que ele não ficasse chorando por sofrimento. Quer chorar? Vamos chorar de alegria, né, irmãos? Melhor coisa que tem, chorar de alegria. Para chorar de sofrimento, chega, acabou. Jesus sofreu por mim na cruz. E ele, então, me deu o livramento desse choro, desse tipo de lágrimas. Outro livramento que a gente vai ver na Santa Ceia. Livrou os meus pés da queda. Irmãos, a gente pode cair por N motivos. Há pedras no caminho. Se eu tenho meus olhos abertos, eu vou tirar a pedra do caminho para passar, se estiver no meu caminho. E se eu estou no caminho errado, eu deixo aquele caminho para lá e vou para o meu. Agora, muita gente às vezes é usada por Deus para colocar essa pedra no nosso caminho. E às vezes somos nós mesmos, com a nossa teimosia, nós mesmos colocamos essas pedras nos nossos caminhos e tropeçamos nela depois. A Bíblia fala, aquele que faz uma cova cairá nela. Às vezes somos nós que estamos colocando essa pedra.
Mas isso é na ceia. Hoje eu quero ver esse livramento aqui, ó. Porque tu, Senhor, livraste o quê? A minha alma da morte. Vamos começar em Tiago, capítulo 5, para ver sobre isso. Versículos 19 e 20. Finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 5. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Tiago 5, 19 e 20. Acharam? Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quando Deus fala lá ao salmista, ou o salmista fala para Deus no Salmo 16, Senhor, o Senhor me livrou, e o Senhor livrou a minha alma da morte. O salmista está dizendo o seguinte: alguém foi usado por ti para me mostrar que o meu caminho estava errado, era caminho de morte, era caminho de destruição. Essa pessoa foi usada, eu abandonei aquele pecado, virei para outro caminho e me converti. E o Senhor me tirou então do caminho de morte a minha alma, que o diabo estava tentando arrastar para o inferno, para a morte. O salário do pecado é a morte. Alguém, o Tiago fala, se alguém consegue converter uma pessoa de um caminho de morte, que a alma está indo para a morte por causa do pecado, e conseguiu converter essa pessoa largou o pecado e automaticamente a alma dela não vai mais para a morte, ela recebeu um grande livramento. E agora a alma dela tem um lugar certo para ir, que é os céus com Jesus. E a pessoa que fez isso vai ganhar um galardão. Amém, Jesus? Então, lá no Salmo 116, ele falava de pecado, o salmista. Quando ele fala, o Senhor me livrou, Deus, que a minha alma estava indo para a morte. Por quê? Porque aquele salmista tinha pecado. E no caso ali, parece que o próprio Deus deu a ele a direção, e ele, se tocou, falou, opa, vou para outro caminho aqui. Esse caminho não é para mim. Isso acontece às vezes. Muita gente pregou para mim, mas quando me converti, eu estava sozinho na minha sala, 3 e pouca da manhã, e Deus veio até mim através de um versículo, Jeremias 29:13, e aquele versículo falou forte demais comigo, e foi esse versículo, naquela madrugada, que mudou a minha vida completamente. Eu nunca me desviei do Evangelho depois daquele dia. Quase as tentações me desviaram, mas eu não me desviei, fiquei firme, e Deus me deu vitória, tem me dado vitória. Você tem que ver se o seu caminho não é bom, não agrada a Deus. Se não é bom, não agrada a Deus, está na hora de se converter. Se converteu, aí você então recebeu o livramento. Sua alma estava indo para a morte, mas agora não está mais, porque ali você venceu o pecado. Salmos 38. Olha o que o Davi vai dizer aqui, Salmos 38. Versículos, eu quero o versículo 3, eu vou ler 1 e o 2, mas eu quero 3. Ele fala um assim, o Davi: ó Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Então Davi não estava nada bem. Ele sentia como se flechas de Deus entrasse na alma dele. Ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele. Não estava nada bem, o salmista naquele período. Só que nós estamos falando daquele salmista, o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que em algum momento entrou numa rua errada, num caminho mau, e ele teve que se converter e voltar.
para poder então receber o livramento, porque a alma estava indo para a morte. E Deus deu o livramento. Ele, como deu para mim, deu para você, quer dar para qualquer pessoa. Se a sua alma está indo para a morte, Deus quer te dar esse tipo de livramento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha o que ele fala agora no versículo 3. Não há coisa sã na minha, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu. Ele confessou. Irmãos, o segredo, que não é segredo, na verdade, o pecado é destrutivo, é destruidor, é devastador o pecado. Se você deixa ele dominar você, primeiro ele vem por uma tentação. A nossa carne, desculpa a expressão que eu vou usar, a nossa carne é podre, irmãos. Não tem nada sã na nossa carne. Nada sã. Não tem nada. Amém, Jesus? O pecado não tem nada que seja, a carne não tem nada que seja sadio nela. É podre. Ela sempre vai querer coisa carnal, sempre vai querer pecado, sempre vai querer coisa humana, sempre vai querer muito prazer. A gente costuma brincar, né? A carne no domingo é ensolarado, a carne quer ir para a praia, o espírito quer vir para a igreja. Aí você que sabe quem vai prevalecer, você tem que tomar uma atitude. A carne é podre, irmãos. A verdade é essa. E o salmista aqui, o Davi, ele reconhece, esse é o segredo. Se o pecado tem um poder devastador e arrasta a nossa alma para a morte, fique sabendo que o arrependimento e o perdão também é muito poderoso. E quando você se arrepende do pecado e pede perdão, às vezes ele te perdoa, toda aquela condição que a gente deu para o diabo levar a nossa alma, aquela condição cai na hora, porque o perdão é poderoso também. Amém, irmãos? O Davi está reconhecendo, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Seja sincero com Deus. Pastor, tenho sido tentado sim. Pastor, estou em pecado sim. O que eu faço não é correto. Eu sei que não é. Eu sei. Ninguém sabe, mas eu sei. Era uma tentação. Eu pensava, mas agora eu já estou na prática. E esse pecado está me afetando. E não vai afetar só a pessoa que pratica, não. Vai afetar as outras em volta dela. É tão devastador o pecado, que ele não afeta só quem está pecando. Ele afeta quem está em volta dele também. Afeta. E como que eu vou me livrar disso? Se arrependendo e pedindo perdão a Deus, porque o único que tem condição de perdoar é Deus. Quem sou eu para perdoar? Não adianta eu colocar você no quartinho, eu daqui, você de lá, você confessa para mim todo o meu pecado, você está perdoado se fizer isso. Não adianta, não é desse jeito que funciona, sem atacar a religião de ninguém, eu estou falando isso. Só existe um que morreu para levar seus pecados. Ou você confessa a ele e abandona esse mal, ou então vai acontecer como a gente está falando, o diabo está levando a alma da pessoa para a morte e ela não percebe. Entrou numa cegueira espiritual que ela acha que tudo é válido. Não é, nem tudo é lícito. O Paulo falou, tudo é lícito, mas nem tudo convém para a gente. E o salmista aqui, ele reconhece isso. Senhor, a minha carne não é sã, está podre, por causa da tua ira, da tua cólera, nem a paz em meus ossos. Deixa eu falar um pouquinho disso. Aqui, ossos é no sentido de sustentação, no sentido eu até gravei a palavra aqui, deixa eu ver aqui para te mostrar. No sentido de estrutura. Os ossos, eles são a estrutura do nosso corpo, certo? Sem os ossos você não ficaria em pé. Pareceria aquele desenhozinho animado lá, uma pasta do chão com dois olhinhos assim olhando. Os ossos significa estrutura. O Davi está dizendo, eu perdi a paz dos meus ossos. A minha estrutura, Deus, foi abalada por causa do meu pecado. Olha que confissão, irmãos. Olha como que essa pessoa está sendo sincera com Deus. Não adianta ficar. Eu falei uma coisa de manhã que eu queria falar com vocês. Tem gente que quando começa a sofrer mesmo, coisa séria, ela no lugar de reconhecer com sinceridade o motivo daquele sofrimento,
ela simplesmente faz assim na vida dela. Ela começa a olhar a vida dela num giro de 360 graus, tentando achar uma razão, um motivo para ter desculpa de passar por aquilo. Aí ela encontra desculpa no governo, no prefeito, no governador, no presidente, no patrão, no empregado, no marido, na esposa, na igreja, no pastor, até na palavra de Deus, e até em Deus. Tem gente que culpa até Deus pelo que está passando. Ela fica girando, procurando uma razão na vida dela para poder achar um culpado, um motivo para passar por aquilo. É muito simples, e o Davi entendeu. Na minha carne não tem nada de bom, eu caí feio. No caso dele foi o adultério, o homicídio. Ele pegou, relacionou-se com a mulher era a mulher de um dos soldados do exército dele, e o cara não era qualquer soldado raso não, tinha patente. E ele então, quando viu que ela engravidou e não tinha para onde correr, ele pega o rapaz e manda o rapaz para a morte. Errou demais. Como é que pode um homem de Deus como Davi errar desse jeito, irmãos? O pecado é devastador, estou falando. Se você brincar com ele vai devastando. Ele vai entrando, minando, derrubando, minando. Daqui a pouco é o casamento em crise, finanças que vai embora, a sua mulher já não presta, a outra que presta, o seu marido já não presta, é o outro que presta, e daqui a pouco o seu filho não vale nada, o seu pai não vale nada, você está abandonando o filho, abandonando o pai, daqui a pouco... Enfim, o pecado é devastador. Ele foi errando, até que ele para e começa a reconhecer. Ele fala, peraí, a minha carne não vale nada, e eu estou deixando ela me dominar. A minha estrutura está abalada. Ele fala, eu não tenho paz nos meus ossos. Por quê, Davi? Por causa dos meus pecados. Ele reconhece. Vai no Salmo 51, é o Salmo do arrependimento do Davi. Ele ainda está falando sobre o mesmo pecado, e aqui ele se arrepende. Olha o que ele fala no versículo 1. Todo salmo vale você ler depois, hein? É bom demais esse salmo do arrependimento do Davi. Mas eu vou ler só os 6 primeiros, os 7 primeiros. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Então ele já reconhece que ele é transgressor, já não está vivendo mais como um homem segundo o coração de Deus, precisa voltar correndo e se arrepender, né? Agora ele é um transgressor. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele está se colocando como inimigo, está reconhecendo. Eu agora, pai, infelizmente perdi a santidade e estou agindo como qualquer um. Estou errando feio. Minha carne está mal. E purifica-me do meu pecado. Olha ele reconhecendo o pecado. Eu já pratiquei, agora já era. Purifica-me, me perdoa. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Você conhece as suas, irmãos? Será que eu conheço as minhas? Será que a gente conhece realmente as nossas transgressões? Ou a gente está fazendo um giro de 360 graus para achar um culpado pelo que estamos passando e ficamos aí arrumando desculpas pelos problemas que estamos enfrentando, no lugar de reconhecer nossos erros, nossas transgressões. Ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante. O Davi sabia, e cá para nós também sabemos. Cada um sabe onde é fraco, cada um sabe sua fraqueza, cada um sabe onde tem caído. Falta reconhecer e parar de procurar culpado. E reconhecer, a culpa é minha, acabou. Eu peço perdão, me tira esse pecado aqui, que eu não quero mais fazer isso, quero ser servo de verdade. É assim que tem que ser feito. Mas nem todos fazemos isso. Devemos fazer. Aí ele fala assim, continuando, 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Que coisa! Para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Então, Senhor, não culpa o Senhor por nada. Não adianta ficar olhando para o céu. Por que o Senhor fez isso? O que eu fiz de errado para merecer uma coisa dessa? Será que eu fiz tanta coisa ruim assim para merecer tudo isso?
a culpa é dele então agora? Deus começou a errar de repente? Nunca errou, mas com você ele começou a errar? Para com isso. O Davi está dizendo, não, eu que pequei contra ti. 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele vai buscar intimidade com Deus. É o que a gente está aqui para fazer, para que Deus possa te fortalecer, te dar sabedoria. Olha o 7. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Isopo era um utensílio que o sacerdote usava no passado para purificar. Ele pegava, molhava e fazia o ritual, purificando o lugar onde se fazia o sacrifício, inclusive até o próprio sacrifício. Ele então fazia ali uma purificação, era um ritual. O Davi está usando isso como alegoria para dizer, Senhor, pega o seu isopo aí e joga em cima de mim também, que eu preciso ser purificado. Amém, irmãos? Tudo no espiritual. Não tem ritual aqui para você ficar tomando banho de arruda, coisa nenhuma não. É no espiritual. Ele está dizendo, vem o Senhor e purificar. Aí ele fala assim, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a... Ele era assim. Ele era desse jeito. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado, repito, é devastador. E quando entra aqui, ó, e você permite, ele não vai ficar aqui, ele vai descer para cá. Ó. E quando desce para cá e você pratica, aí começa a confusão. Se você se arrepende e volta correndo, nosso Deus é misericordioso. Mas tem gente que não faz isso. Além de cometer um erro gravíssimo de errar, ainda é vaidoso. Não consegue reconhecer. Eu fiz nada demais. E se fiz foi porque ela mereceu. O homem diz. Coitado. O diabo vai entrar e vai destruir tudo que é dele. E ele não percebe. A mulher fala, eu fiz nada demais. E se fiz foi porque ele mereceu. O senhor não sabe o que ele fez para mim? Tá? Realmente não sei. Não sei, também não tenho que saber. Mas Deus sabe. E ele vai dar conta do que ele fez. Mas daí você fazer a mesma coisa, essa história de pagar com a mesma moeda é mal furada, irmãos. Esse negócio de pagar com a mesma moeda é a mal furada. Jesus foi claro, não faça isso. Está amaldiçoando você, bendiga aquele que está te amaldiçoando. Se não dá para conviver, está de perto, mas bendiga. Senhor, mostra essa pessoa que está no caminho errado. Eu não convivo mais com ele, eu não convivo mais com ela, não dá mais. Mas Senhor, muda a vida dela, não deseja mal de ninguém, mal furado, você está atraindo. O mesmo mal que agiu nele vai agir em você agora. O Davi está falando, não, quero voltar a ser alvo, branco como a neve. Para fechar, Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36. Se a gente fecha aqui. Hoje a gente está vendo sobre o primeiro livramento. Deus livrou a alma do salmista da morte. Semana que vem vamos falar do segundo livramento. Deus livrou os olhos do salmista das lágrimas. E na ceia, o terceiro livramento, os pés de cair. Ele livrou os pés da queda. Então, a nossa alma tem que receber o livramento da morte. A morte é quando o pecado entrou. O salário do pecado é a morte. Amém? O que diz aqui então para a gente fechar? Provérbios 8, versículo 35. Porque o que me achará o quê? Achará a vida. Porque o que me achará a vida. E alcançará o favor do Senhor. Olha que coisa boa, irmãos. Quem acha o Senhor, acha a vida. Acha o favor de Deus. Como que eu vou achar Deus? Ele não é visível mais. Aqui, ó. Quando Jeremias 29:3, de madrugada, no meu desespero, falou comigo, ali eu encontrei Deus. Um versículozinho de nada, 66 livros, não sei quantos aí de versículos, milhões aí, milhares no caso, de versículos, de palavras,
e um versículozinho só foi usado por Deus, eu encontrei Deus naquele versículo, minha vida mudou de ponta cabeça. Eu não sou mais especial do que ninguém. Isso é fórmula certa para qualquer pessoa. Se você encontrar a palavra que vier revelada a você, você encontrou vida. Você vai encontrar ali, vai achar o favor de Deus. Agora o contrário é verdadeiro. Versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fala, os pregadores falam, que às vezes a gente faz coisas que entristecem a Deus, que magoam o coração de Deus, que não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é humano, não. É uma bobagem alguém tentar ferir a Deus. Vai sair ferido. Vai sair violentado. Ele não é homem. Ele não pode ser ferido por nós, magoado por nós. Quem está querendo de graças a Deus? Nós temos que se aliar a Ele, irmãos. Sabe? Começa a se aliar a Ele. Se aliar a Ele. Pega a palavra de Deus e fica junto com a palavra de Deus. Você e Ele como uma só pessoa. Faz isso. Não cometa esse erro de querer ser diferente e de querer ser durona, e Deus está falando uma coisa na palavra e você, não é assim também não. Está na palavra, foi Deus que falou contigo. Está sendo teimoso assim, por quê? Você acha que Deus vai ser prejudicado nisso? Não, é você que vai sair. O nosso Deus está aí, irmãos. E Ele é bom. E Ele quer abençoar nossas vidas. Ele quer fazer coisas grandes para a gente. E tem feito cada maravilha em nosso meio. E às vezes a gente fica relutando. Parece que Deus quer o nosso mal. Ele não quer. Agora Ele está avisando. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Está fazendo mal para si só. Todos os que me aborrecem, sem exceção, essas pessoas amam o quê? Amam a morte. Todos os que me aborrecem amam a morte. Hoje a gente está vendo o livramento, são 3 livramentos. Livramento de hoje. Senhor, livra a minha alma da morte. É o livramento de hoje. Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com o salmista, Deus quer fazer com você, Deus fez comigo, quer fazer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É só a pessoa ficar disposta a ouvir a Deus. Ouviu? Ah, é isso? É, então eu vou fazer. Vou passar a andar na presença de Deus agora. Você vai encontrar a vida, vai ser uma bênção. Do outro lado tem Satanás, louco para pegar a sua alma, travar, colocar uma algema nela, como esse testemunho que a gente viu na novela da vida real. Não pensa que esse homem não estava algemado, não. Estava. Largou a casa e foi morar na rua mendigando. Estava lá completamente perdido. Até que Jesus o encontrou e transformou a vida dele. O diabo está querendo pegar a alma e levar para a morte. Como? Pecado. Essa é a arma dele. Pecado é a arma dele. O salário do pecado é a morte. O pecado é a arma dele. Cabe a você, a mim, olhar e se vier a tentação, amarrar, repreender e dizer, Senhor, eu não vou ser mais uma pessoa pecadora. Eu vou andar na tua presença agora, em nome de Jesus. É assim que a gente vai vencer. Amém? Encontrou Deus, encontrou a vida. Encontrou, mas não quer viver com Ele, está se prejudicando, se aborrecendo e parece que amando a morte. Ninguém de boa consciência vai amar a morte, mas é automático isso aqui. Rejeitou o Senhor, não quer saber de Deus, não adianta. O outro vai correr e vai se apegar para essa pessoa. E até aquele que não é viciado passa a ser, aquele que não fazia coisa errada passa a fazer, aquele que amava a família, amava os filhos, abandona tudo, foge para outra mulher, aquela que amava o marido, amava de paixão os filhos, depois não liga mais para nada, pega o tom e vai embora. Tudo isso porque não vigiou, deixou o demônio entrar e o demônio arrasou com tudo. Para que fazer isso? Não vale a pena. Amém, Jesus? Eu vou orar com vocês
mas à tarde eu estava comentando com as pessoas que a Bíblia fala que no local onde Deus está preparando para a gente habitar, está lá no céu preparando, Jesus falou, desde a fundação do mundo, ele vem preparando minuciosamente um local onde nós vamos viver para toda a eternidade na presença dele. Tem algumas características, e algumas delas me chamam a atenção. A Bíblia fala que lá vai ter mar como de cristal, tão límpido que vai ser a água lá, não sei como é que vai ser, mas é como cristal, diz a Bíblia. A rua que tem lá é como se fosse rua de ouro. Deve ser um lugar tremendo. Jesus está construindo esse lugar. Desde a fundação do mundo, você imagina que lugar é esse que Jesus está preparando para a gente. Esse lugar o homem não vai achar nunca, porque não é alcançável pelo homem. Só vai entrar lá quem estiver andando com Cristo. Eu não vou abandonar isso por causa de pecado, irmão. E eu sugiro que você pense nisso também. Nós vivemos num mundo todo, sei lá, é difícil até encontrar uma palavra porque a gente está vivendo, né? A gente está vivendo tempos bem difíceis, bem estranhos. Mas a Bíblia diz que vai piorar. Agora é a hora de se firmar. É a hora de se firmar, é agora. De parar de brincar, de ser de Deus de verdade. Agora é a hora. Porque, irmãos, eu nunca vi o que eu estou vendo hoje em dia, você deve concordar comigo. Nunca vi. Eu fiz aniversário ontem. 52 anos de idade. Sou novo ainda. Eu nunca vi. Parece que a década de 80, quando eu era jovem, início de 90, parece até que tem tantos anos assim, de tão diferente que é aquela época para a nossa época. É ou não é? De tão diferente que é. Eu passei por uma cidadezinha, interior, assim, aí parece que você volta no tempo, né? Você já passa por essa cidadezinha, parece que há muito tempo atrás, faz mais ou menos um ano isso aí, ou um pouco menos de um ano, antes de tudo isso aí. E a gente chegou na cidade, nem sei, mas deve ter pouquíssimos habitantes ali. Mas que diferença, irmãos? Aquela praça ainda que tem areia, aquela coisa, o hospital tudo limpinho, as pessoas educadas. Você não vê o que você vê aqui na cidade. E aí eu fiquei pensando nisso. Sou novo ainda, 52 anos agora, formou ontem. Mas na minha juventude, a minha juventude não está tão longe, estou falando de 25 anos atrás, 30 anos atrás, era tudo diferente. O mundo está ficando de cabeça para baixo, não está? E Jesus está preparando um lugar para a gente habitar. E a gente está deixando o diabo entrar aqui, ó, e levar a gente para um caminho sujo, errado. E muita gente está fazendo isso. Ó. Que coisa gostosa. Eu quero é mais. O Davi falou, a minha carne está podre, Senhor, me santifica. Amém?